Hebreus 11, 7. O tema do nosso estudo desta manhã é Em Tempos de Noé. Em Tempos de Noé. Hebreus 11, versículo 7. Vamos lá, todos juntos, fazer esta leitura. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, rogamos que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para que possamos compreender a revelação escrita e que esta Tua palavra possa ser um divisor de águas na minha vida, na vida de todos aqueles que estão aqui na Tua casa e aqueles que têm a oportunidade através das redes sociais de serem edificados pela Tua palavra que vai ser ministrada. Que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo a estar falando a partir da minha vida. E que a glória seja do Senhor somente em nome de Jesus. Amém. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tempos de Noé. Meus amados, eu fico maravilhado com a palavra do Senhor. Quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu tenho a oportunidade de estar lendo a palavra do Senhor e com atenção para a palavra, é como a palavra de Deus é perfeita, como a palavra de Deus ela é atual, como a palavra de Deus ela não caduca, ela não envelhece. E quando nós pegamos as histórias do Antigo Testamento, que me fascinam muito, eu gosto muito do Antigo Testamento, e tenho trazido muitas reflexões no Antigo Testamento da palavra do Senhor, e olho para as histórias, para os acontecimentos bíblicos, para a intervenção de Deus na história do Antigo Testamento, revelado a nós nas Escrituras, eu me maravilho como esta palavra do Senhor, ela se encaixa com o nosso tempo, com a nossa época. Por isso, o título do nosso estudo desta manhã da EBD é Em Tempos de Noé. E eu quero então conduzir você a ter um discernimento do nosso tempo, 2022, à luz das Escrituras, à luz do tempo de Noé. Por isso eu convido você agora a abrirmos no Antigo Testamento, no capítulo 6, onde faremos a leitura alternada dos 8 primeiros versículos. Então, o escritor aos Hebreus, falando sobre os heróis da fé, ele coloca Noé como um destes, demonstrando que a sua postura em seu tempo foi viver pela fé. E por isso temos na palavra do Senhor o registro da sua história. Então vamos discernir o nosso tempo à luz dos tempos de Noé. Aliás, vamos ler até o versículo 9, não até o 8. Gênesis 6. Gênesis 6. Versículo 1 ao versículo, vamos pôr o 10 também, né, para citar o nome dos filhos dele. Leitura alternada. A corrupção do gênero humano é o título proposto pela Sociedade Bíblica do Brasil para esse primeiro parágrafo do capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, eles foram valentes, para onde nenhum
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Bem, o nosso missionário Lincoln fez uma exposição desse texto. Então nós não vamos entrar em alguns detalhes do texto, porque ele já trouxe essas informações que elucidam alguns questionamentos que poderíamos fazer à luz do texto. Mas eu quero partir desse texto analisando o nosso tempo na perspectiva do tempo de Noé. E ao observarmos o relato bíblico, nós vamos perceber que o nosso tempo é semelhante aos tempos de Noé. E olhar para esse texto, nós podemos identificar 3 características que evidenciam esta conclusão de entendermos e olharmos para o nosso tempo presente e percebermos que o nosso tempo presente está se caracterizando com os tempos de Noé. Mantenha o texto aberto, porque nós vamos ponderar alguns versículos. Vamos ver novamente aí o que diz o versículo de número 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Então a primeira característica que o texto nos diz, que Deus estava prestes a derramar a sua ira sobre a humanidade, sobre aquela geração, é justamente a carnalidade. A carnalidade, ela está em alta e a espiritualidade está em baixa. Nos tempos de Noé havia carnalidade, não havia espiritualidade. E quando nós olhamos para o nosso tempo, eu estou assustado com o nosso tempo. Quero ser honesto e sincero com os irmãos. Tenho visto que o nosso tempo também está se tornando um tempo no qual a carnalidade está em alta e a espiritualidade em baixa. Se nós tomarmos o Salmo 1, que eu gosto muito deste Salmo, que fala sobre o andar do homem de Deus e o andar do homem que desconsidera Deus, podemos dizer que o Salmo 1 nós temos o andar espiritual e o andar carnal. Nós vemos que o andar de muitos é seguindo o conselho dos ímpios. O permanecer de muitos é no caminho dos que praticam pecado deliberadamente, sem o mínimo de temor a Deus. E que o assentar de muitos é na roda de escarnecedores, é comungar e se deleitar na prática de coisas que Deus abomina. Isto me refiro trazendo para o texto de Gênesis 6, quando faz menção aos filhos de Deus, referindo-se à descendência de Sete e aos filhos, se referindo aos filhos de Caim, e eles então acabam se casando e constituindo. Então eu gostaria de trazer este adulterar, este misturar. Me refiro então aos filhos de Deus dentro da igreja, figurados nos descendentes de Sete, que vendo as filhas dos homens, descendentes de Caim, se mundanizaram, como Israel fez em muitos momentos da sua história, deixando de fazer a vontade de Deus ao fazerem alianças com os povos vizinhos pagãos e constituírem matrimônio com as mulheres destes povos, que acabaram influenciando negativamente, mesmo sendo advertidos pelos profetas, trazendo a idolatria para dentro do culto em Israel. Inclusive Jesus, ele levanta um questionamento no que se refere ao momento da sua segunda vinda. Abramos lá em Lucas 18, 9. Então, olhando para os tempos de Noé, olhando para os nossos tempos, nós podemos identificar que a carnalidade, o viver segundo a carne, está em alta.
e a espiritualidade está em baixa. Lucas 18, 9. Alguém lê, por favor? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 18, 9? Eu anotei a referência errada, só um pouquinho. Dezoito, 8. Pode ler novamente, Samuel. Que despreza fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Com certeza ele virá quando o nível de espiritualidade estará em baixa. Muitas lições esse texto de pandemia tem deixado para nós, esse contexto de pandemia. E um deles é que tem revelado o real nível da espiritualidade da igreja do nosso tempo. Infelizmente, muitos têm evidenciado uma espiritualidade rasa, sem consistência, que era sustentada só com a busca presencial. Com os cultos suspensos, na pandemia, cortou aquilo que fundamentava a sua espiritualidade. Por isso muitos não retornaram ainda. E vou dizer algo mais, e não vão retornar. De fato, se esfriaram e apagaram a fé. Cumprindo-se aquilo que Jesus disse: à medida que nos aproximamos do momento da sua volta, porventura o Filho do Homem encontrará fé na terra? Por quê? Porque a carnalidade estará em alta e a espiritualidade em baixa. Não sabemos, mas Deus sabe quantos ainda em nosso tempo não se dobraram perante Baal, figura dos deuses deste século. Quais são aqueles que ainda se identificam como Noé? Remanescente fiel em sua geração. Então essa é a primeira característica que eu tenho visto em nosso tempo, que podemos dizer que estamos vivendo tempos de Noé. A carnalidade está em alta e a espiritualidade está em baixa. E a palavra do Senhor nos traz uma série de admoestações dizendo sobre as obras da carne e as consequências delas. Se você abrir em Efésios, capítulo 5, você vai ver que Paulo fala que aqueles que praticam as obras das trevas, estes não vão herdar o reino dos céus. Temos Paulo falando aos Gálatas, dizendo para andarmos no Espírito e não satisfazermos as concupiscências da carne. Então o ser humano está cada vez mais se tornando carnal e menos espiritual. E nós estamos vivendo esse tempo onde isso está se instalando de uma forma muito nítida entre nós. Segunda característica, meus amados, que eu vejo nesse texto, ao olharmos para o nosso tempo, olhando para os tempos de Noé, e nós nos assemelhamos. Vejamos o que diz o verso 5, voltemos para Gênesis 6. Gênesis 6, o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Segunda característica dos tempos de Noé, e que os nossos tempos estão se assemelhando: a maldade está em alta, pois esta está se multiplicando de forma assustadora em nossos dias. Basta você olhar os noticiários, basta você visitar as mídias de todos os dias, as redes sociais. O que vemos e ouvimos é só violência, é só injustiça, é só criminalidade, é só impunidade, é só tragédias praticadas pelos homens em todos os níveis sociais. A sociedade está podre, os valores morais não existem mais na prática de vida dos homens, em sua maioria.
A maldade está se multiplicando de forma assustadora. A sociedade está sem freios. As leis que os homens criam não resolvem os problemas, porque elas não são respeitadas, e por isso os homens estão aprovando leis que incentivam a maldade, o viver sem Deus, o viver fora do centro da vontade do Senhor. E uma sociedade, ela cai no caos quando as suas leis, elas ferem em muito a moralidade que Deus colocou dentro dos homens ao criá-los. Então essa é a segunda característica que nós podemos ver nos tempos de Noé, que se assemelham ao nosso tempo. A maldade está se multiplicando de uma forma assustadora. Quanta violência doméstica tem acontecido. Todo dia você vê um pai matando filho, filhos matando pais, abusos de todos os níveis, atos indevidos de maldade, de crueldade, praticado pelos homens, em busca do ter. Esse é o nosso tempo. E nós podemos ver que principalmente os grandes centros, como a maldade está latente. A criminalidade acontece todos os dias de uma forma assustadora. E os problemas sociais estão se avolumando cada vez mais. Por quê? Porque a família, que é a base da sociedade, está totalmente desestruturada nos moldes que Deus estabeleceu em sua palavra. Terceira característica que podemos ver ao olharmos para o nosso tempo, dentro da perspectiva do tempo de Noé. Veja que o versículo 5 diz ainda, na segunda parte, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Terceira característica: o coração corrompido está cada vez mais latente, de forma generalizada. Nos tempos de Noé, a sua geração, toda ela se corrompeu. O coração se corrompeu. Toda a sua geração, todos os seus contemporâneos, a maioria estava corrompido nos desígnios do seu coração. Jesus foi muito claro em descrever o ambiente do coração humano. Alguém lê para nós, Mateus 15. Mateus 15, versículo 18, 19 e 20. Olha o que Jesus fala do ambiente do coração humano. E este ambiente do coração humano, nos tempos de Noé, ele se exteriorizou de forma natural. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, o que sai do nosso coração é que nos contamina. E a sociedade está se contaminando cada vez mais, se corrompendo. Por quê? Porque está brotando como uma fonte a jorrar, intensa, dos corações dos homens, e tornando comum esta corruptibilidade nos atos e na ética e na conduta, desde o menor, que não respeita mais um pai. E com 8 anos ou 6 anos, muitas vezes um pai vai no conselho tutelar para dizer que não dá conta de criar o filho. O que vemos é um mau cheiro exalando de corruptibilidade. Cada vez mais nos decepcionamos com os homens. Cumpre-se o que disse o profeta Jeremias ao descrever o coração humano. Jeremias 17, 9 e 10. Por favor, alguém leia. Olha o que diz o profeta, falando também do coração humano, e que está se tornando latente na sociedade. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
quem o conhecerá? Olha o nosso coração como ele é enganoso. Meu amado, o pior engano é o engano do seu coração. Temos que cuidar do nosso coração, porque é dele que procede todo o mau desígnio. E ele é desesperadamente corrupto. E nos tempos de Noé, Deus então estava prestes a manifestar a sua ira e manifestou. Por quê? Porque este coração, o que estava dentro do coração, se exteriorizou de uma forma latente, generalizada. Os homens passaram a viver no pecado de uma forma deliberada. E é o que estamos vendo, todo mundo está saindo da casinha, dizendo, eu não quero ser hipócrita. Até a afirmação é genuína, Deus não gosta de hipocrisia, mas a hipocrisia que temos que nos livrar dela é aquela que nos faz ofender a santidade de Deus. E não tirar a máscara para viver deliberadamente no pecado. É que os homens estão fazendo, as pessoas estão fazendo. Elas estão o quê? Assumindo posições pecaminosas publicamente. E isso que aconteceu na época de Noé, aconteceu também na época de Sodoma e Gomorra. Está acontecendo nos nossos dias. E o que diz o versículo 17 e 11? Na sequência do texto. Quem é que pode de fato conhecer o coração do homem, esquadrinhá-lo? Jeremias 17, 11. É a sequência do texto que você leu. É o 10. O Senhor esquadrinha o coração. Eu provo o pensamento. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que está sendo dito aí por Jeremias, da parte do Senhor, foi o que aconteceu na época de Noé, quando Deus visitou a terra com juízo, destruindo aquela geração que havia se corrompido de uma forma extrema, generalizada. Por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o coração. É Ele que conhece o coração, que é desesperadamente corrupto. É Deus que o conhece. E esta realidade, Ele vai trazer juízo à luz do que está no coração dos homens. E essa realidade, ela está minando em todos os níveis, quando se tira os fundamentos morais que a graça comum de Deus estabeleceu ao criar a humanidade em Adão. Meus irmãos, não se iluda, estamos chegando ao nível de Sodoma e Gomorra. Vemos uma sociedade constituída de famílias desajustadas, desestruturadas, desconstruídas, desgovernadas, como uma locomotiva prestes a descarrilhar. E o que vai sobrar? Aonde vamos parar? O que está se manifestando é o que está hoje latente no coração dos homens. A permissividade aflora na sociedade o que os homens trazem no coração. É esta a verdade bíblica. Fazem os homens sair da casinha, serem o que são, no mais baixo nível moral e espiritual. Alguém lê para nós então o que diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, os primeiros versículos deste texto, onde o apóstolo Paulo também descreve o nosso tempo, que se parece com o tempo de Noé. Quando então Paulo diz para Timóteo sobre os tempos difíceis que virão, e qual a razão deles serem difíceis, quando nos aproximamos do momento da consumação dos séculos. 2 Timóteo 3, parte do 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres e amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Nós também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Tá bom. Foge também destes.
Olha o que Paulo está dizendo. Os últimos dias serão tempos difíceis, sabe por quê? Porque as qualidades que os homens vão ter, que são aplaudidas pela sociedade, são essas descritas aí por ele. Hoje você é aplaudido por viver na prática de pecados, e não por você viver na prática da santidade. Por quê? Porque à medida que a história segue, nos aproximamos de um contexto de caos, de perversão, de maldade, de maledicência, de distanciamento deliberado da pessoa de Deus e sua palavra, adulterando valores morais e espirituais. E ai daqueles que são praticantes e patrocinadores desta inversão de valores. Alguém lê para nós Isaías 5:20. Olha o que diz o profeta: os ais de Deus contra aqueles que patrocinam a inversão de valores. Então toda essa lista de Paulo aí a Timóteo, e falando, foge destes homens, não seja como eles, tu porém Timóteo, seja diferente, são os adjetivos qualitativos, desculpa a expressão entre aspas, que os tempos estão aplaudindo no meio da sociedade. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Olhe o amado por doce e o doce por amar. Inversão de valores. Ai daquele que chama a luz de trevas e a trevas de luz. Né? E a inversão de valores está tão grande que agora já estão chamando homem de mulher, mulher de homem. Olha o absurdo. Inversão de valores. E isso está sendo tratado com muita naturalidade pelas autoridades e pela sociedade dos nossos dias. E assim como foi o dilúvio nos tempos de Noé, ai, o juízo final é uma realidade iminente para estes, que chamam luz de trevas e trevas de luz, doce de amargo e amargo de doce. Na verdade, estamos caminhando para o tempo do fim, meus irmãos. Inclusive, Jesus, ao proferir suas profecias a este respeito, do tempo anterior e próximo à sua volta, ele cita o tempo de Noé e sua geração. Alguém lê para nós? Mateus 24, 36 a 39. Veja que Jesus, profeticamente falando da sua volta, ele cita os tempos de Noé, dizendo que será semelhante aos tempos de Noé o momento da sua volta. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Pode seguir. E assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim também será o dia, o tempo da vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé, todo mundo vivia, né, casando e dando-se casamento. Em outras palavras, vivendo em função desse tempo temporal e passageiro, sem se preocupar com a eternidade. E assim diz o texto, e guarda essa expressão no texto, até o dia em que Noé entrou na arca. Pois bem, diante desta conclusão de que o nosso tempo tem se caracterizado como o tempo de Noé, a pergunta que Davi fez no Salmo 11:3, acredito que é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Alguém lê para nós? Salmo 11:3. Esta pergunta ela é relevante para nós e nós precisamos buscar resposta a ela. Salmo 11:3. Ora, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo?
Os fundamentos foram destruídos, não tem mais baliza, não tem mais limite, não tem mais verdade absoluta. O relativismo está dominando todos os setores da sociedade dos nossos dias. Não há mais verdade absoluta, porque não há mais certo e errado. Depende do seu ponto de vista. O que é errado para mim, para você é certo, então está tudo bom, está tudo certo. Relativismo. O mundo está mergulhado no relativismo. E aí as verdades absolutas que são pregadas e anunciadas, elas estão sendo confrontadas por todos os setores da sociedade. Por quê? Porque arrancaram as balizas. Os princípios morais foram arrancados e agora estão querendo arrancar os princípios judaicos cristãos. Que princípios são estes? Que é o processo da desconstrução da sociedade. É arrancar os valores da palavra do Senhor. Isso é desprezar as escrituras do Antigo Testamento e as escrituras do Novo Testamento. Então a resposta é dada a nós no texto de Gênesis e Hebreus. O que nós temos que fazer? Fazer o que Noé fez, né? Em tempos de Noé, qual é o meu alvo? Temos que ser e fazer o que Noé fez. Veja comigo o que diz o verso 8 e 9 de Gênesis 6. Gênesis 6, 8 e 9. Temos que ser e fazer o que Noé fez em seu tempo. Se o nosso tempo se assemelha ao tempo dele, e se o nosso tempo é um tempo iminente para o juízo de Deus, como foi os tempos de Noé, eu e você temos que, como justos, como Noé, estarmos fazendo e sendo o que Noé foi. Diz o texto, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Pergunto, qual é a sua história? Noé era homem justo e íntegro, isso é, não se conformava com o seu tempo. Ele era diferente do seu tempo, entre os seus contemporâneos, porque ele era diferente, mesmo estando entre os seus contemporâneos. Por que que ele era diferente? O texto diz o verso 9, Noé andava com Deus. Veja, o texto não diz que Deus andava com Noé. O texto diz que Noé andava com Deus. E eu pergunto, com quem você está andando? Com quem você está andando? Com os ímpios, com os pecadores e os escarnecedores? Ou você está andando com Deus? Andava com Deus. Agora vamos para Hebreus 11, 7. Então, conforme eu disse, o texto de Gênesis e o texto de Hebreus nos dá a resposta. Temos que ser e fazer o que Noé fez. Não andar comungando, compartilhando da sua geração marcada pela carnalidade, pela maldade, pela corrupção. Temos que andar com Deus. E aí o texto de Hebreus elucida mais ainda este andar com Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Pela fé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou, preparou uma arca para a salvação de sua casa. Preparou, e com ele condenou o mundo, né? A sua geração. Por quê? Porque através dessa sua atitude, ele mostrou a incredulidade do mundo e também mostrou a iniquidade latente generalizada do mundo. A questão crucial então é, aonde você está dentro desta história? Que é a história da humanidade. Aqui um porém, lá em Gênesis 6:8. Porém, que é um divisor de águas, que abre a porta da esperança para você e sua família, inseridos neste contexto de alta carnalidade, de maldade e de corrupção humana. E aí você precisa responder algumas perguntas, com honestidade, que te leva a tomar uma posição de ser como Noé
e fazer o que Noé fez. Com quem você e sua família se identificam hoje? Que história vocês estão escrevendo? A história de Noé, daqueles que andam com Deus, sendo diferentes entre os seus contemporâneos? Ou a história dos contemporâneos de Noé, que não andavam com Deus, que viviam na carnalidade, na maldade, na corrupção, sendo desprovidos da graça de Deus e condenados ao juízo? Há aqui um contraste gritante, meus irmãos. Andar com Deus é andar na contramão dos seus contemporâneos, sendo justo e íntegro. A que ponto você está disposto a andar na contramão desse tempo no qual nós vivemos? Com quem você e sua família se identificam hoje? Que história vocês estão escrevendo? Insisto em perguntar. A história de Noé é a história daqueles que, primeiro, vivem pela fé. Você tem vivido pela fé? A gente muitas vezes não entende viver pela fé, achando que viver pela fé é você orar e ver milagres acontecendo. Ah, você não tem fé. Não, meu amado, viver pela fé é você viver obedecendo a Deus. Em toda e qualquer situação que se apresente diante de você. Se o mundo está dizendo para ir para a esquerda e Deus está dizendo ir para a direita, você vai para a direita. Se o mundo está dizendo que namorar fazendo sexo é certo e Deus fala que é pecado de fornicação, você vai viver com pureza. Se o mundo está dizendo que ter relações extraconjugais é normal e natural e Deus está dizendo que é adultério, você vai viver em fidelidade ao seu cônjuge. É isto, meu amado, quer viver pela fé. Viver pela fé. Instruído por Deus. Segunda coisa, instruído por Deus. Noé foi divinamente instruído. E a expressão aí é que ele foi o quê? Ele teve de Deus a revelação, o discernimento espiritual da existência humana. Tem muito crente vivendo pelo que vê e não pelo que crê. Toma decisões baseadas no que vê e não pelo que crê, no que Deus revela em sua palavra. Tem você buscado a instrução, a orientação de Deus para a sua vida e para a sua casa? Veja que Noé ele foi divinamente instruído, e a expressão aí no grego é uma instrução, uma revelação com advertência. Por quê? Porque quando Deus disse para Noé que ele visitaria a sua geração com o dilúvio e que ele deveria preparar então aquela arca, ele deveria estar atento de que Deus estaria cumprindo a sua palavra. E se ele não obedecesse, ele sofreria também o juízo. Terceira coisa, sendo tementes a Deus. Noé temeu a Deus, teve medo de Deus. Pega aí, Deus vai trazer juízo. E aí ele obedece ao Senhor em todos os sentidos. Ele obedece em todos os detalhes. Sendo justificado pela fé. Pois ele fala pela justiça de Deus. E absolvido pela graça da condenação eterna. Porque ele achou graça. Ele não é salvo porque ele tinha méritos. Ele foi salvo porque ele achou graça. Deus manifestou a graça dele na vida de Noé. E apesar de quem Noé era, Deus então se revelou a Noé. E Noé então pôs a sua fé em Deus e obedeceu a instrução de Deus, preparando uma arca, uma caixa de madeira, é o sentido do texto aí, para a salvação da sua casa. A história de Noé e seus contemporâneos é um tipo da história da redenção e da condenação da humanidade, meus amados. A arca construída por Noé, movido pela fé obediente às instruções de Deus e ao iminente juízo anunciado a ele por Deus, é um tipo de Cristo e sua obra de salvação com a sua morte e ressurreição. Estar na arca como Noé e sua família estavam após construída, e por isso não morreram com o dilúvio, como os demais, é o mesmo que está em Cristo. Alguém leia para nós 2 Coríntios 5,17. Há uma expressão aí dita por Paulo, falando sobre aqueles que estão em Cristo. É o mesmo sentido quando o texto fala que Noé e sua família entraram na arca e estavam na arca. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo,
Aqui se revela a nós a única condição para eu não sofrer o juízo eterno. Estar em Cristo é estar como Noé e sua família estavam, dentro da arca. A arca da salvação já foi construída, já foi aparelhada pela graça do Senhor. Jesus já veio, ela foi aparelhada por Jesus Cristo, ela foi construída com o madeiro do Calvário, ela foi betumada com o sangue do Cordeiro. Ela está ainda hoje com sua porta aberta para você e sua família entrar e lá permanecer. Portanto, o que se estabelece aqui não é a conversão e transformação da humanidade, dessa sociedade na qual nós vivemos, e consequente salvação desta. O que se estabelece aqui no texto é a única condição para não sofrer o juízo eterno, enquanto a porta desta arca ainda está aberta e que a qualquer instante será fechada. Leia comigo em Gênesis 7, vamos lá. Gênesis 7, veja comigo o que diz o verso 1. Quando fala o momento que Noé e sua família entram na arca. Verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca. É esta tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Esta é a mensagem de Deus para mim e para você hoje. Deus está dizendo para mim e para você: entra tu e tua família na arca. Verso 5 do capítulo 7. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé aonde? Na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Olha o que o texto diz. Noé com a sua esposa, com seus filhos, com as suas noras, entrou aonde? Na arca. Quando Deus visitou a terra com o dilúvio, quem permaneceu com vida? Quem estava dentro da arca. Não era quem estava ao redor da arca, não é quem estava próximo da arca, mas quem estava dentro da arca. Esta é a única condição, verso 13 a 16 do capítulo 7. Nesse mesmo dia entraram na arca. Quem entrou na arca? Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. Aí versos 15, de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 a 2 para Noé na arca. Aí o final do verso 16. E o Senhor fechou a porta após ele. A porta vai fechar. E quando ela fechar, você vai estar onde? Dentro da arca ou fora dela? Aonde vai estar o seu cônjuge? Aonde vai estar os seus filhos? Os seus agregados? Dentro da arca ou fora dela? Esta é a única condição. O caminho indicado por Deus para você e sua família é este: entra na arca, tu e toda a tua casa. Isto é, esteja em Jesus. Hoje você está onde com a sua família? Você está na arca da salvação? Sua família está na arca da salvação? Os seus filhos estão aonde, meu irmão? Eles estão dentro da arca ou fora? Se você ler Gênesis 7, 10, 13 e o texto que lemos, creio que estamos vivendo este período que se aproxima do período dos 7 dias em que Noé e sua família entraram na arca. Porque quando Deus fechou a porta da arca, ficaram 7 dias antes do dilúvio vir. A geração de Noé estava vivendo num tempo de
tanta carnalidade, de tanta maldade, de tanta corrupção, que eles não perceberam o momento que Noé e os animais, Noé e sua família, os animais entraram na arca. Eles só perceberam quando? Quando já era tarde. Não foi quando Deus fechou a porta, não. Quando o dilúvio veio. Mesmo 7 dias de porta fechada, não perceberam. Não perceberam. Não notaram nada de diferente naquele cenário. Eu creio, meus amados, que nós estamos aproximando nesse período, que estamos próximos aos 7 dias em que a porta será fechada. E a pergunta é, essa porta vai ser fechada antes ou após você e sua família? Quando então ele visitará a terra com juízo, não mais misturado com misericórdia, mas somente com ira. Quando ele fecha a porta, você estará dentro ou fora da arca? Quando ele fechar a porta, sua família estará dentro ou fora da arca? Será que você já entrou na arca, meu irmão? Ou está ainda fora dela, indiferente para com a salvação que Deus preparou para você? Não se vive com Deus neste mundo, se não for pela fé. Não há outro jeito. Por isso o escritor aos Hebreus elucida o andar de Noé com Deus ao afirmar que pela fé, qualquer proposta de vida com Deus sem a fé bíblica é palha, é feno. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 13, ele nos faz uma pergunta que nós temos que levantar diante de tudo aquilo que ouvimos nesta manhã. Como escaparemos nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação? Qual é o nosso desafio? Qual é o desafio para mim e para você, meu amado? Concluindo esta reflexão. Em tempos de Noé, o meu alvo é eu e a minha família na arca. Em tempos de Noé, o meu alvo é eu e minha família na arca. Pais que estão me ouvindo aqui, tem muito pai que não está preocupado em colocar o seu filho na arca. Cadê o seu filho que não está na EBD? Cadê o seu filho que não vem nos cultos? Cadê o seu filho que não tem regularidade em buscar a Deus? Como é que ele vai aprender a andar com Deus se você não o conduz à presença de Deus? Noé, ele conduziu toda a sua casa, esposa, filhos e noras, para dentro da arca. Por isso ele foi salvo. E assim Deus também está dizendo para nós hoje: entra na arca, você, sua esposa e seus filhos e agregados. Essa é a nossa responsabilidade maior. Este tem que ser o nosso alvo maior. Estamos correndo atrás de muita coisa, como a geração de Noé, casando e dando-se em casamento. Estamos esquecendo de conduzir a nossa casa para dentro da arca. Estar em Cristo. Os tempos que estamos vivendo são tempos como os tempos de Noé. Não se iluda, meu irmão. E este alvo é algo que você tem que trazer no teu coração e lutar por isso e viver isso intensamente. Você e a sua família estarem dentro da arca, como Noé e toda a sua família. Que você não viva a triste experiência que Ló viveu. Quando Deus visitou Sodoma e Gomorra, e mesmo sendo tirado para fora, a sua mulher não tirou o coração de Sodoma e Gomorra. Olhou para trás. Pereceu. A história de Ló, a história de Noé, nos revela a história de muitas famílias do povo de Deus. Há famílias que infelizmente filhos, talvez pais, vão perecer no inferno. É claro que existe o lado da soberania de Deus, mas há uma ordem de Deus para que você conduza a sua família para dentro da arca. Deus requer isso dos pais da igreja. E quando eu olho para as escrituras, eu vejo o Deus da aliança fazendo aliança com os pais
e a descendência deles. Desde Adão, depois confirmando no próprio Noé e depois confirmando em Abraão. E vemos depois Josué entendendo isto e ele declarando diante de todo o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Então repete comigo. Em tempos de Noé, o meu alvo é eu e a minha família na arca, ou dentro da arca. Estar em Cristo é a única condição para que você e toda a sua casa esteja na glória eterna com o nosso Deus. Amém, igreja? Vamos colocar em pé e vamos orar? Sejamos como Noé, diligentes em aparelhar a arca para a salvação da nossa família. Obedecendo a Deus, conduzindo os nossos filhos, o nosso lar na presença do Senhor, como Noé o fez. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome por esta tua palavra, que nos alerta sobre os tempos nos quais nós estamos vivendo, onde a carnalidade, onde a maldade, onde a corrupção está se tornando generalizada em nossa sociedade. Ó Deus, e a tua palavra nos mostra que nós devemos ser e fazer o que Noé fez. Devemos ser justos, devemos ser íntegros, devemos, ó Deus, viver pela fé, andando com o Senhor. E assim, ó Pai, fazendo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Ó Deus, dê a mim e a todas as famílias aqui representadas a bênção, naquele momento de que o Senhor estará consumando os séculos, de estarmos eu e toda a minha casa dentro da arca, estarmos em Cristo. E assim, ó Pai, não perecermos com a nossa geração que cada vez mais está se corrompendo. Ó Deus, que os nossos jovens e adolescentes que estão nos ouvindo nesta manhã possam estar verificando com muita atenção aonde eles estão. Os filhos da igreja. Que os pais também estejam verificando isso com muita atenção e tenham diligência em conduzir os seus filhos para que estejam dentro da arca, demonstrando a fé genuína e verdadeira para os seus filhos e orientando eles a estarem em Cristo Jesus. Dê à tua igreja, ó Pai, sabedoria e graça, para que também tenha a instrução do Senhor, para estarmos, ó Pai, construindo e aparelhando a arca da salvação na proclamação do teu evangelho, para que muitos da nossa geração possam ainda encontrar esta porta aberta, e no momento que ela se fechar, estejam todos dentro da arca, que é Cristo Jesus. É no nome dele que oramos, e assim abençoamos a todos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, tenha um bom dia. Esteja conosco a partir das 18h30. Professores do departamento infantil, não esqueça aqui da reunião com o missionário Lincoln. E que assim Deus nos abençoe. E que nós tenhamos como alvo estarmos dentro da arca. Pois este é o único lugar que devemos estar.